A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. É um prazer, mais uma vez, uma alegria estarmos aqui reunidos, cultuando ao Senhor e agora de maneira especial, refletindo no texto da palavra do Senhor, que é maravilhosa a sua palavra. Eu quero convidar então você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 18. Você que nos acompanha também na sua casa, convido você também a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 18 e eu farei a leitura do versículo 15 ao versículo 20. Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 20, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Peço que você acompanhe a leitura, que nos diz assim o evangelista Mateus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir a igreja, também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que Deus nos abençoe na exposição, na compreensão, na explicação e na aplicação da sua palavra também em nossas vidas. Você já deve ter observado que a nossa liturgia destacou, chamou a sua atenção aqui para esse tema, o tema da comunhão, da comunhão. O corpo de Cristo, a igreja, ela foi chamada para viver nesse ambiente de grande comunhão, desfrutando das ricas, das preciosas bênçãos que só a comunhão entre os irmãos, a comunhão do povo de Deus com os irmãos uns com os outros e com o próprio Deus pode oferecer. Jesus Cristo, nesse texto, não apenas nesse capítulo, mas desde o capítulo anterior, capítulo 17, ele vem ensinando os discípulos e demonstrando um cuidado especial, um zelo especial pela preservação da comunhão do povo, dos discípulos, da igreja, dele na terra. Então você se lembra, no capítulo 17, no finalzinho, o próprio Jesus dá o grande exemplo, demonstrando o grande cuidado, o importante cuidado da parte dele, para que ele não se tornasse escândalo para os de fora. E o reino, e a igreja, e a comunhão da igreja fosse afetada. Quando você lê o versículo 27 do capítulo 17, você observa isso. Jesus tomando todo cuidado para que ele mesmo não se torne motivo de escândalo para os de fora. Para que a igreja, para que a comunhão da igreja não fosse afetada. E o seu reino no mundo, que é a igreja, continuasse crescendo e avançando de maneira saudável, de maneira correta e de maneira fortalecida pelo seu próprio exemplo, pelo seu próprio testemunho. Quando você chega no capítulo 18, você observa que Jesus continua ainda dando destaque a esse tema, preocupado com a preservação da comunhão da igreja, da saúde do corpo, dos seus discípulos como um todo. E aqui agora Jesus muda o seu foco, ele não está mais preocupado com os de fora, agora ele começa a se preocupar e ensinar os discípulos a tomarem cuidado com os de dentro.
o exemplo, o testemunho, o tratamento que tem uns para com os outros, para que essa comunhão não seja afetada, não seja prejudicada. Então, quando você observa no capítulo 18, Jesus ele vai exortar os seus discípulos a que eles tomem cuidado para que agora nós, crentes, não nos tornemos pedra de tropeço, motivo de escândalo para os demais. E mais, que nós, como também os seus discípulos, tomasse cuidado para não tratar uns aos outros com desprezo. A comunhão certamente seria afetada. A comunhão da igreja, a comunhão dos cristãos, do povo de Deus, certamente será afetada quando o crente despreza o outro, quando o crente trata o outro mal, quando o próprio crente se torna motivo de escândalo para os demais crentes. Então Jesus agora muda o foco da sua lente, o seu destaque, e ele agora vai se preocupar e ensinar os discípulos a tomarem cuidado. Os de dentro, tomem cuidado, zelem, preservando pela boa comunhão, a comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja. Agora a gente chega nos versículos 15 a 20, e observe que Jesus ele afunila ainda mais. E aqui nos versículos de 15 a 20, Jesus vai te ensinar, ele vai nos ensinar como nós devemos tratar o irmão culpado, o irmão que caiu em tentação, o irmão que pecou, e ele vai nos ensinar como tratar, preocupado em restaurar esse irmão à comunhão, preocupado com a reconciliação desse irmão. Observe que Jesus, então, ele tem em vista a saúde da igreja, a saúde do povo, a vivência em paz, a fortalecer, preservar e fortalecer a comunhão dos irmãos ou a comunhão do povo de Deus. Mas o que é mesmo essa comunhão que tanto estamos falando aqui? A comunhão, viver em comunhão significa viver junto com. Significa o convívio entre pessoas, no contexto cristão, que professam a mesma fé. Um convívio entre pessoas que agora vivem sob uma nova direção. A direção de quem? De Jesus Cristo, do próprio Deus, da sua palavra. Então é o que nós vivemos aqui. É o que a igreja de Cristo vive na sua realidade micro, mas também em termos de igreja invisível de Cristo em toda a terra, desfruta dessa comunhão que nós vivemos e fomos chamados a viver esta comunhão com o Senhor. E é interessante que a comunhão da igreja, ela é benéfica para todos nós. A comunhão dos cristãos oferece coisas que só ela pode oferecer. Só na comunhão dos crentes você encontra algumas determinadas coisas e não mais em outro lugar. Por exemplo, a comunhão entre os irmãos, a comunhão cristã, oferece à pessoa, oferece ao cristão a possibilidade, a condição dele viver, dele ter uma correta relação com Deus e com o seu irmão, com o seu próximo. Aprendemos isso na convivência no reino de Deus, na igreja do Senhor. A comunhão, ela promove o crescimento espiritual correto e saudável. E nesse sentido é muito precioso, nós como pais não podemos desprezar esse privilégio que a comunhão nos oferece. E devemos desde cedo inserir as nossas crianças no convívio da comunhão entre os irmãos, no contexto da realidade da igreja de Cristo, para que eles desde cedo já tenham esse privilégio, essa oportunidade de aprenderem e desenvolver uma vida espiritual correta. Mas é interessante que a comunhão da igreja, a comunhão entre os irmãos, oferece mais do que isso. Embora não seja talvez o seu alvo principal, mas viver em comunhão oferece para nós até o crescimento intelectual.
Nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros, nós aprendemos sobre diversos temas, as nossas aulas de escola dominical são importantes, e nesse sentido eu devo muito à igreja. O conhecimento que eu tenho, o meu desenvolvimento intelectual, eu não estou dizendo para vocês que é um desenvolvimento intelectual acima da média, mas o desenvolvimento intelectual que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu devo muito à igreja. Eu louvo a Deus pela a condição que Ele me deu de poder ser criado praticamente nesse convívio entre os irmãos. Porque a minha conversão foi a partir dos meus 10 anos de idade. A minha mãe já, depois de convertida, começou a levar a gente para a igreja. A gente queria ficar jogando bola na rua, ela dizia, não, vai para a igreja. E essa convivência abençoou a minha vida grandemente. Não só espiritualmente, mas intelectualmente. Nós aprendemos na convivência uns com os outros a desfrutar de uma verdadeira alegria. Nós acabamos de cantar o cântico Corpo e Família aqui, que demonstra também algumas realidades que nós experimentamos. Aqui você experimenta a verdadeira paz também, na convivência uns com os outros. Quando nos encontramos também fora daqui, porque a comunhão não significa, não está restrita a esse ambiente apenas, mas onde você convive com os demais irmãos, você desfruta de tudo isso. Do socorro quando há a necessidade. Os irmãos estão aí para socorrer uns aos outros. Não é assim que funciona e deve funcionar? Tudo isso, irmãos, são bênçãos decorrentes de um viver em comunhão uns com os outros, proporcionada pela graça de Deus, pelo amor de Deus para conosco, que nos alcançou e nos uniu em Cristo Jesus. Nós vivemos em comunidade, a comunidade do povo de Deus, a comunidade cristã. Jesus Cristo está interessado, ele tem interesse em fortalecer cada vez mais essa comunhão. Mas ele não quer fazer isso sozinho. Ele te chama a participar desta missão. E nesse sentido, meus irmãos, eu quero destacar para vocês o ministério da reconciliação. Você foi chamado para esse ministério também. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação quando nós olhamos para esse texto aqui, porque como irmãos em Cristo, nós queremos o bem uns dos outros, pelo amor de Cristo, pelo amor do nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus. Então, nesse sentido, eu quero destacar algumas lições com base nesse texto, tendo em vista o crente e o ministério da reconciliação. Por que isso é importante? Bom, quando a gente trata de comunhão, a comunhão cristã, o viver cristão uns com os outros, esse viver alegre, esse viver frutífero que nós experimentamos, nós precisamos lembrar que existe uma ameaça, existe algo que ameaça essa comunhão. E o que ameaça essa comunhão é o pecado. E o pecado, cada um de nós, qualquer um de nós, estamos sujeitos a cair. Por isso que Jesus inicia esse texto chamando a sua atenção para esta realidade. Se um irmão vier a cair, se um irmão ou irmã pecar contra ti, o que e como você deve tratar esse irmão, como você deve agir em relação a isso. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos ter em mente, nós que fomos chamados por Jesus para exercer esse ministério da reconciliação, ajudando o irmão que está em pecado a ser reconciliado novamente na sua comunhão, na sua vida com Deus e na comunhão com os irmãos, nós precisamos considerar em primeiro lugar que o pecado, ele afasta o crente da comunhão. O pecado, então, nesse sentido, irmãos, é uma ameaça para todos nós. Não apenas para o outro, mas para mim também. Então eu preciso considerar, se eu estou preocupado em preservar a comunhão, se eu estou preocupado com o meu irmão, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, a sua comunhão também com o Senhor, e se eu vejo o irmão em pecado, eu preciso me atentar que o pecado, ele afasta o crente da comunhão.
É interessante que aqui no texto, Jesus diz para os discípulos e para nós também: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Observe que o texto começa com essa partícula, se. O que isso significa? Que Jesus admite que até o convertido pode pecar. Obviamente, nós sabemos disso. Mas é importante nós entendermos da perspectiva de Jesus. Ele sabe que nós somos fracos e que nós podemos cair ao sermos tentados. Por isso ele diz: se teu irmão pecar contra ti, admitindo que por mais espiritual que você seja, por mais comprometido que você seja com Deus, com a palavra, com o seu testemunho cristão, você pode cair. Você pode pecar. E ao pecar, o pecado afasta você da comunhão com o Senhor. Afasta o seu irmão da comunhão com Deus. Observe de maneira prática como isso acontece. Quando qualquer um de vocês, quando um irmão entre o povo de Deus, ele, por exemplo, ofende um outro irmão, de maneira pecaminosa. Quando há uma ofensa, há uma quebra da comunhão. E há um distanciamento. E se não houver um tratamento, se não houver uma disposição da igreja, dos irmãos, em socorrer, em buscar aquele irmão culpado, aquele irmão que pecou, no seu pecado está, a tendência é que ele se afaste cada vez mais. É preciso tratar, e a igreja precisa ajudar o irmão nisso, e a irmã nisso. Porque todos nós estamos sujeitos. Então, nesse sentido, o pecado é uma ameaça à comunhão da igreja. É uma grande ameaça à comunhão da igreja. Eu conheço realidade de igreja que, por conta do pecado surgido por conta de relacionamentos cristãos, chegou à divisão da igreja. Por isso, nós precisamos nos preocupar com isso. Como ministros da reconciliação, ao vermos o irmão em pecado, ao vermos a irmã em pecado, nós precisamos nos preocupar e buscar meios para ajudar esse irmão a se reconciliar com Deus, se reconciliar com a igreja, restabelecendo a sua comunhão. Porque o pecado ele faz isso. É interessante quando a gente vai lá para Isaías 59, é muito claro. Isaías 59, versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós. Há uma ruptura, há uma separação, para que Deus não nos ouça. Quando Adão e Eva pecaram ainda lá no Jardim do Éden, essa foi a estratégia deles. Se distanciar de Deus, fugir de Deus. Quando o crente peca, e por vezes como pastor a gente observa isso, um crente cai em tentação e às vezes é um pecado público, esse crente, ele luta, ele tem uma dificuldade muito grande para continuar na comunhão. E geralmente o que vai acontecer? Ele vai se afastando da comunhão. O pecado, ele tem essa ação danosa, prejudicial à comunhão da igreja, à nossa relação com Deus e com os irmãos uns com os outros, porque quando nós pecamos, a tendência é de um afastamento, é de uma ruptura. Como ministros da reconciliação, você precisa ter essa clareza, essa consciência de que o pecado, ele provoca isso. E há um prejuízo na igreja. Há um prejuízo na comunhão dos santos. Um prejuízo que exige um reparo. E precisamos estar atentos nesse sentido. E aí eu quero falar para você do segundo ponto. Se é uma realidade que o pecado, ele causa essa ruptura, ele afasta o crente da comunhão, como cristão agora,
E sabendo que Jesus me chama a participar desse ministério de reconciliação, e obviamente não pode ser diferente, meus irmãos, porque se nós amamos os nossos irmãos em Cristo, nós não ficamos felizes ao ver o irmão afastado da comunhão, ao ver o irmão afastado da igreja. Então, qual deve ser a sua atitude? Buscá-lo. E nesse sentido você deve entender que é dever cristão. É dever cristão buscar a reconciliação do irmão. É um dever nosso. A parte seguinte do versículo 15, Jesus vai dizer, vai arguí-lo, vai questioná-lo, vai conversar com ele, vai entender a situação, vai ajudá-lo a entender a situação também. Então, aqui, da parte de Jesus para nós, Jesus não está fazendo um convite agora. É uma ordem de Jesus. O verbo aqui, ele está no imperativo. É um dever de todo cristão, no amor de Cristo, zelar pela saúde espiritual, buscar ajudar esse irmão que está afastado da comunhão a reconciliar-se com Deus novamente, a ser restaurado plenamente. Vai, é uma ordem. E aí Jesus diz, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha que bênção, como é interessante. E observe a palavra aqui, o termo ganhar o irmão. Significa que o pecado o afastou, há uma perda, há um distanciamento, e Jesus quer usar você como irmão em Cristo, irmão na fé, motivado pelo amor, a promover essa reconciliação, a ganhar esse irmão. Meus queridos irmãos, o pecado ele é realmente um grande mal na nossa vida, e quando nós estamos em pecado, a nossa mente, a nossa consciência cristã fica muito pesada, os nossos pensamentos não funcionam muito bem, há um turbilhão de pensamentos, há um sentimento de culpa, e muitas vezes, até mesmo depois que o crente confessou o pecado, como manda a Bíblia, confessou a Deus, se foi uma ofensa ao irmão, foi lá, confessou e pediu perdão, mas muitas vezes esse crente ou essa crente ainda continua carregando um peso nas suas costas, porque não conseguiu ainda lidar com essa realidade, com essa situação. Precisa de ajuda. Precisa da ajuda da igreja. Porque quando caímos, há uma luta grande nossa para voltar à comunhão. Precisamos que alguém nos dê a mão. Precisamos que alguém nos ajude. Precisamos que alguém nos traga uma palavra de orientação. Que alguém nos ajude a entender, a esclarecer algumas questões com respeito ao contexto que nós estamos vivendo ali. Então, nós devemos ter compaixão uns dos outros e de maneira especial com aquele irmão, aquela irmã que caiu em pecado, que caiu em tentação, e nós devemos buscar socorrê-lo, ajudá-lo a restabelecer a sua comunhão. Agora, meus irmãos, para isso é preciso que você busque a sabedoria, que você tenha um certo grau já de maturidade, que você faça isso tendo uma consciência também pura, uma mente pura, um coração puro diante de Deus. Que você também faça isso motivado pelo amor, pela compaixão por esse irmão. E muitas vezes é necessário que conversemos com esse irmão, essa irmã, para que ele possa entender realmente que ele pecou, para que ele possa buscar em Deus forças para confessar o seu pecado e para tratar esse contexto, essa realidade diante do Senhor. E se a ofensa do irmão foi contra você, há a necessidade do perdão,
O perdão é fundamental para a reconciliação daquele que pecou. Seja o perdão da parte de Deus, seja o perdão da parte de algum irmão, ou do irmão, no caso, se foi um pecado contra o irmão. Então, sem a liberação de perdão, não existe reconciliação. Então, se algum irmão pecou contra você em algum momento, é necessário que você vá em busca desse irmão para tratar da situação. Pastor, mas não fui eu que pequei, não fui eu que ofendi. Você prestou atenção como Jesus inicia o texto aqui dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai. Porque certamente você estará mais em condição de ajudá-lo e de ajudá-lo a tratar da situação do que ele próprio. Porque certamente está nas suas mãos o poder de liberar perdão para esse irmão. Então há essa necessidade. O perdão é tão importante, meus irmãos, para a restauração, para a reconciliação do crente, a comunhão, que Pedro chegou para Jesus. Aliás, observe que está dentro exatamente desse contexto, porque esse texto que eu vou citar para vocês está logo na sequência, versículos 21 e 22. O apóstolo Pedro chega para Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Olha a importância do perdão. Sem o perdão não há restauração, não há reconciliação. E Jesus então responde para o apóstolo Pedro: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus te chama para exercer o ministério da reconciliação. E nesse sentido, você e eu temos o dever, se vermos o nosso irmão em pecado, se estamos diante dessa situação, nós temos o dever de auxiliá-lo, promovendo a sua reconciliação com Deus, com a igreja, com a comunhão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há uma terceira lição que nós podemos extrair desse texto aqui ainda, meus irmãos, nessa noite. E precisamos entender que esse processo de reconciliação exige de nós um esforço persistente. Exige uma insistência da nossa parte. Se nós amamos o nosso irmão, nós não vamos desistir na primeira tentativa. Talvez você procure esse irmão, essa irmã, e ele diga: olha, eu não quero falar com você sobre isso. Nós não podemos desistir nessa primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira. O ministério da reconciliação, ou esse processo de reconciliação, muitas vezes, dependendo de cada situação, exige um esforço maior ou menor, mas o fato é que você precisa persistir, desejando, ansiando que esse irmão seja muito em breve restabelecido à plena comunhão da igreja, o que é desejo do coração dele, porque ele é um crente, ele deseja que a sua comunhão seja restabelecida. A maioria de vocês que estão aqui, certamente nunca passaram por essa experiência de serem privados da comunhão. E quando algum irmão é disciplinado na igreja por algum pecado, ele é privado de alguns privilégios como membros da igreja. Um deles de grande importância, a Santa Ceia. Cantar nos grupos da igreja. Ter cargos eletivos, além da autopunição, da autodisciplina, da consciência que lhe acusa, ele passa por esse processo que é necessário também. A disciplina visa a correção, visa lá na frente a restauração. Então, provavelmente a maioria de nós que estamos aqui não sabemos exatamente o que é essa experiência de cair em tentação, ser privado da comunhão e precisar de ajuda para que a nossa comunhão seja restabelecida. E olhamos para um e olhamos para outro, esperando que nos estenda a mão, esperando o consolo. Mas aquele que socorre, aquele que auxilia, precisa ter em mente que
esse processo exige um esforço da nossa parte para restaurar o irmão culpado, aquele que está em pecado. Jesus, observe que aí no texto, mostrando o grau de esforço, Jesus apresenta no texto várias instâncias. Então ele diz, em primeiro lugar, se o teu irmão pecou contra ti, ou não necessariamente contra você, mas você viu ele em pecado, Jesus diz, vai lá. Primeira instância, você e ele só. Conversa com ele. Faça ele entender a situação, levando-o ao arrependimento verdadeiro, à confissão. E aí Jesus diz, se ele te ouvir, ótimo, já está resolvido. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas Jesus diz, é possível que ele não te ouça. Coração pecaminoso, coração duro, como todos nós somos. E aí vem uma segunda instância. Se ele não te ouvir, não desista dele, essa é a questão. Vai exigir um esforço de você, membro da igreja de IP. Se você vê o seu irmão em pecado, não desista de imediato. Além de orar, faça o que for possível, estiver diante de você. E aí ele diz, pega mais uma ou duas testemunhas, para que toda palavra se estabeleça. A ideia aqui é para que essa ajuda, o que for conversado, tenha o testemunho de irmãos ali de confiança, maduros, que também visam e desejam a restauração do irmão, a reconciliação desse irmão. Mas se ele não ouvir Jesus, se ele não te ouvir, você leva ao conhecimento da igreja. Observe, é um processo que exige um esforço persistente. Meus irmãos, não podemos achar que isso é impossível, que isso é difícil demais. É só você lembrar do esforço que o Senhor Jesus faz para restaurar você a cada vez que você peca, para conceder perdão a nós a cada vez que nós pecamos, para que nós sejamos restabelecidos na sua comunhão, no amor para com Ele. Jesus não desiste da sua vida. Jamais Ele irá desistir de você. E olha que você peca, que eu também peco. Mas Jesus está fazendo o esforço necessário, nos levando ou nos trazendo de volta à comunhão, reconciliando-nos com Ele e com o povo dEle. Novamente. Por que esse esforço é importante, meus irmãos? Porque se você insiste nesse esforço e você ganhar esse irmão, os anjos do céu farão festa. A igreja irá se alegrar. É muito triste para nós quando vemos que o irmão está se ausentando da igreja, está na luta, está com dificuldade. E muitos deles nessa luta não têm a vitória, sucumbe. Muitas vezes porque a igreja desistiu na primeira tentativa. Porque o crente, o irmão mais próximo, mais chegado, talvez não deu atenção devida e esse irmão foi sucumbindo na sua luta. E já não está mais entre nós aqui. Jesus diz, olha, se você insistir e ele te ouvir, você ganhou, seu irmão. Que alegria, que regozijo, que bênçãos. Mas o texto vai prosseguir e vai dizer, mas ele pode recusar. Na segunda instância, pode. E se for levado à igreja? E se for disciplinado? Ele também pode continuar insistindo na sua dureza de coração, rebelde, e não se arrepender. Então, meus queridos irmãos, nesse sentido, nós devemos estender a mão ao nosso irmão que precisa, uns aos outros, em nossa luta diária, sabendo que exige um esforço de nós, mas que o resultado não compete a você e nem a mim. O resultado, se ele vai se arrepender ou se ele vai insistir no seu pecado, não compete a nós, compete à própria pessoa, ao próprio irmão. Significa que a decisão final não é sua, não é minha, não é da igreja, mas é da própria pessoa. E nós devemos ter essa consciência também para sabermos como ajudar o irmão e como lidar com as nossas próprias emoções de maneira correta,
de maneira madura e sensata também. Mas o ponto importante é, insista, até onde você puder ir. Com amor, com sabedoria, com zelo e com prudência. Mas eu quero destacar uma quarta lição com base no nosso texto ainda. Geralmente quando algum crente peca, nós temos a tendência, somos tentados, como seus irmãos, ao invés de ajudá-lo, ao invés de socorrê-lo, nós temos a tendência de julgá-lo. Isso é péssimo. Nós temos a tendência de elaborar o nosso próprio juízo e condená-lo. A quarta lição é a seguinte: você não tem autoridade para isso. Como crente, indivíduo, nós não temos autoridade de condenar os nossos irmãos ou o nosso irmão que está em pecado. Mas Jesus atribui a autoridade aqui à igreja. A autoridade para excluir, a autoridade para ligar e desligar, cabe à comunidade, cabe à igreja, no caso, à instituição. Jesus diz no versículo 17, se ele não os atender, o irmão que está em falta, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Se esse irmão é levado até a última instância e ele não se arrepender, ele pode ser tratado como gentil e publicano, ou seja, como um descrente, um pecador quanto mais que não se arrependeu. Mas ainda assim, não posso julgar esse irmão dizendo que ele não é um convertido, porque eu não tenho o poder, a capacidade de penetrar no íntimo do seu coração, da sua alma, para saber se é ou não é. Isso compete ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus. A igreja pode discipliná-lo, pode expulsá-lo da comunhão, mas não podemos afirmar, julgar que essa pessoa é ou não é uma pessoa convertida ou não convertida. Mas a igreja tem essa autoridade. E é interessante que o próprio Jesus já havia dito no capítulo 16 para o apóstolo Pedro com respeito a isso, com respeito a essa autoridade que a igreja tem para a disciplina. Ele diz no versículo 19 ao apóstolo Pedro, representando aqui os discípulos, os apóstolos, Pedro sendo o líder, Jesus diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado também nos céus. Ele repete esse mesmo conceito, esse mesmo ensinamento, agora no versículo 18, se referindo à igreja, se referindo à comunidade do povo de Deus. Ele diz, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo o que desligardes na terra terá sido desligado também nos céus. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo à distância, de onde estava, ele disciplinou um membro da igreja, expulsando-o da comunhão da igreja, e nas palavras dele, entregando-o a Satanás. O apóstolo Paulo não estava agindo como indivíduo, mas como apóstolo, como o líder da igreja, como a igreja de Cristo naquela ocasião. Portanto, nesse sentido, meus irmãos, a igreja, nos diz um comentário desse texto, nos diz que a igreja é a comunidade, e o que ela fizer atinge também os céus. Ela solta por meio do arrependimento. É interessante essa figura, essa ideia de liberdade por meio do arrependimento e do perdão. Não sei se você já teve a experiência de conhecer alguém que na hora, algum tempo antes da sua morte, ele faz um pedido inusitado. Pede para que um parente seu seja trazido à sua presença. Essa pessoa, ela está em agonia. Ela está em aflição,
ela tem a consciência de que ela vai morrer, que está morrendo, mas ela sente o desejo de acertar essa situação, nem que saiba na última hora, no último segundo de vida que ela tem. E aí então ela diz para os seus parentes: olha, fala para fulano, vim até aqui, porque eu preciso pedir perdão para ele. A falta de confissão, a falta de arrependimento, o apego ao pecado aprisiona a alma da pessoa. Há a necessidade de liberar o perdão, o arrependimento, para que haja liberdade. Então, quando o crente confessa o pecado, quando é tratado perante a igreja, numa situação como essa, a igreja perdoando, entendendo a situação, restabelecendo a comunhão, há essa liberdade. Nesse sentido, prender e soltar cabe a autoridade que Deus concede à igreja. Ela prende o obstinado, ou seja, aquele que pecou e não se arrepende, está sob disciplina. A igreja o disciplina até que haja arrependimento, ou seja, ele não tem a liberdade da comunhão, não desfruta plenamente da comunhão do povo de Deus uns com os outros. Então, nesse sentido, quando você ver o seu irmão em pecado, guarde o seu pensamento, guarde o seu coração, para não julgar o seu irmão, condenando-o às chamas eternas do inferno. A autoridade para julgar e disciplinar, nesse contexto, cabe à Igreja de Cristo. Mas eu quero destacar a última lição com base nesse texto aqui, meus irmãos, que é o poder da oração na reconciliação. Isso aqui é muito importante também. Lembra que o ponto inicial é a comunhão. Jesus está preocupado em preservar, em fortalecer, em fazer com que nós cresçamos nessa comunhão. Na comunhão uns com os outros, na comunhão com o Senhor. O pecado, ela atinge essa comunhão, quebra. A oração é fundamental nesse sentido. Então, a quinta lição desse sermão é o poder da oração na reconciliação. Os versículos 19 e 20 do nosso texto diz: em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dos tais. Meus irmãos, eu creio que não é forçar o texto, mas dentro do contexto, nós precisamos lembrar da importância da oração, o poder que a oração exerce para a reconciliação do irmão que está em pecado, a sua reconciliação na comunhão cristã. Precisamos orar uns pelos outros, na verdade, antes mesmo de cair, não é? Eu não sei se você tem feito isso, mas temos pedido para a igreja orar uns pelos outros. Eu tenho feito isso, orado pela igreja, orado pelos irmãos, a minha família também tem feito isso, e eu sei que vocês também têm feito isso. E é isso que nós devemos continuar fazendo, mas de maneira ainda mais especial. Você precisa ter um olhar mais cheio de compaixão por aquele irmão, aquela irmã que você sabe, que você conhece, que está em pecado, ou que caiu em tentação, ou que está sendo tratado na igreja. Você colocar a sua vida diante do Senhor, suplicando e clamando a Deus para que haja essa restauração. E quando a igreja se envolve em oração, há um fortalecimento na comunhão, na união uns com os outros. A oração ele tem esse papel, e nesse sentido eu sempre desfruto dos nossos cultos de orações aqui, ou de oração na igreja. O meu coração se regozija quando eu sento para orar com algum de vocês, na quarta-feira. Como é precioso, como já nos diz, né? O cântico, viver em união, o salmista. Como é importante a igreja se reunir para orar. Mas, lamentavelmente, a maioria dos cristãos tem desprezado essa poderosa arma
que Deus tem nos dado. A oração é um precioso meio de graça. Daqui de onde você está, você eleva a sua voz. E não precisa gritar, porque Deus não é surdo. Mas você ora ao Senhor. E Ele promete ouvir a tua oração. E aqui nesse texto, Jesus está fazendo exatamente isso. Está prometendo que a sua oração será ouvida e será atendida pelo Pai Celestial, pelo nosso Deus e Pai que está nos céus. Nós precisamos crer mais nisso, irmãos, nessa promessa do Senhor Jesus Cristo. São as orações dos irmãos, a oração da igreja que tem sustentado o povo de Deus, que tem guardado o povo de Deus. São as orações de vocês que têm sustentado de pé o pastor de vocês, eu não tenho dúvida disso. Deus tem ouvido as orações de vocês, e não só com relação a mim, mas com relação a tantos outros pastores e missionários que eu vejo a igreja orar, irmãos, de maneira mais específica, orando especialmente pelos missionários. Isso é fundamental, isso é importantíssimo, e você precisa orar por esse irmão, por essa irmã, assim também como você carecerá da oração dos seus irmãos quando e se você também vier a pecar. Precisamos usar mais desse instrumento poderoso que é a oração que o Senhor nos concede aqui, meus irmãos. Então eu estou dizendo para vocês que Jesus, Ele zela pela comunhão da igreja. Mas Ele não quer fazer isso sozinho, e por isso Ele convida você para fazer parte desse ministério da reconciliação. Quando você vê o seu irmão em pecado, você tem o dever de buscá-lo, porque você precisa se lembrar disso. O pecado, ele quebra a nossa comunhão com Deus. Ele nos afasta do Senhor. Ele nos afasta uns dos outros, e principalmente daquele ou com quem houve a ofensa, contra quem o irmão pecou. Lembre-se que é dever seu, é dever de todo cristão buscar, fazer de tudo, e exige de nós um esforço grande e persistente na reconciliação desse irmão. Mas guarde o seu coração e a sua mente para não julgar quem quer que seja, para não aplicar juízo, julgamento. A igreja tem autoridade para exercer. A Assembleia reside na igreja o poder, a autoridade para o julgar. E utilize desse meio de graça que é fundamental. Ore pelo irmão que está em pecado, que está sendo tratado, mas ore também por você e pelos seus irmãos que estão firmes, para que eles também, ou nós, não venhamos a cair, como nos alerta a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus aplique essa palavra ao nosso coração e faça dessa igreja uma igreja fortalecida na comunhão, uma igreja à semelhança da igreja de Atos 2, uma igreja que seja conhecida pelo amor uns pelos outros, pelo zelo, pelo cuidado, e que as pessoas de fora possam ver Cristo na comunhão, na nossa comunhão. Amém.